Olá, gente querida, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um momento conversando em fé do nosso canal. E hoje, antes de nós estarmos entrando no assunto, vamos direcionar um momento de oração, de agradecimento a Deus por esse tempo. Pai querido, Pai santo, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós adentramos em Tua presença. Queremos Te dar graça pelo dia que passou, por todas as Tuas maravilhas que fez em nosso favor. Pai, queremos dizer que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Não é na nossa força, não é no nosso jeito, mas sim do Teu jeito e na Tua força. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, trazendo compreensão, e que a palavra que nós estivermos aqui meditando possa entrar dentro da nossa mente, do nosso entendimento, e penetrar no coração. E ao penetrar no nosso coração, ela possa criar raízes profundas que venha edificar a nossa fé. Assim eu oro e eu abençoo, Pai, cada pessoa que vai estar vendo e ouvindo esse vídeo no nosso canal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero iniciar aqui falando hoje, nosso tema aqui sempre vai ser a questão da fé. Mas dentro disso eu quero falar sobre algo aqui. Não deixe que a dúvida tire seu foco do propósito. Não deixe. A dúvida, assim como o medo, ele surge no decorrer da nossa vida, certo? Muitas vezes surge para que a gente saia do foco, saia do propósito. Nós estamos numa crescente, rumo ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, e dentro disso, da nossa caminhada de fé na presença do Senhor, irão surgir circunstâncias para que a gente saia do propósito, saia do foco. Mas não é para a gente desistir, é para a gente continuar firme, olhando para o Senhor Jesus Cristo, certo? Não quer dizer que a dúvida é sinônimo, significa que você não tem fé. Não é isso que quer dizer. A gente tem dúvida muitas vezes, em algum momento, mas não quer dizer que eu não tenho fé. Jesus disse a Pedro, está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 14, do 28 ao 31, Jesus chegou um momento para Pedro, depois de ter salvo ele, que ele estava afundando sobre as águas, diante de um direcionamento de Jesus, diante de uma petição de Pedro. Pedro foi ao encontro de Jesus, mas quando ele viu que o vento era forte, ele ficou com medo, ele duvidou. E diz a palavra que Pedro afundou. E aí então Jesus vem, socorre ele, mas lá no barco Jesus fala para Pedro e diz o seguinte, disse a Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então Jesus disse isso para ele. E ali trouxe um ensinamento para Pedro, mas também é um ensinamento para as nossas vidas, certo? Ter dúvida, a gente entende no dicionário, a dúvida é a falta da certeza em relação à veracidade de um fato. É a falta de algo, é a falta dessa clareza, desse discernimento, certo? A dúvida. Ao duvidar, muitas vezes, o que vai acontecer? Você precisa se posicionar, certo? Quando nós duvidamos de algo, diante de uma situação, nós precisamos nos posicionar diante do ocorrido. Ou nós vamos avançar, ter coragem para avançar, ou nós vamos retroceder. Nós vamos voltar atrás. É a mesma coisa o que aconteceu lá no Velho Testamento, quando o mar se abriu. Paredão de água para tudo que é lado, aquele povo, eles tiveram que, diante da dúvida, diante da incerteza, diante do medo de tantas as coisas, eles acreditaram que em nome de Deus. O mar se abriu, mas eles poderiam muito bem ter retrocedido. Mas lá atrás estava vindo aqui Faraó e seu exército. E eles obedeceram, foram, atravessaram, chegaram a outra margem, e ali o mar se fechou, e os egípcios, Faraó, tudo morreram ali afogados. Então tiveram que tomar decisão. Nós precisamos tomar decisão diante do medo, diante da dúvida, diante da incerteza, certo? Para a gente poder se posicionar. Ao duvidar, muitas vezes, nós vamos então entrar nesse posicionamento. Que posicionamento você está tendo?
Muitas vezes, diante da falta de fé, será que vai acontecer? Será que essa situação vai ser resolvida? Será que a porta vai se abrir? Será que eu vou ser curado? Será que aquela pessoa da família vai ser curada? O que eu vou fazer? Diante do caos, diante da incerteza. Pedro então diz lá o texto, abrindo um pouco mais, de primeiro momento, ele viu Jesus andando sobre as águas, mas antes de ver Jesus, os discípulos viram. Imagine Jesus desceu do monte, orando, os discípulos já estavam em alto mar, no barco, e aí daqui a pouco, alta madrugada, de longe eles veem alguém andando sobre as águas, e eles ficaram com medo, começaram dizendo, meu Deus, é um fantasma que vem lá. O medo se adentrou ali naquele recinto, e todos ficaram apavorados. Mas Pedro, quando viu que era Jesus, Jesus falou que era ele, Pedro, de primeiro momento, corajoso, disse, Senhor, se é tu, se é você mesmo, então mande eu ir ao teu encontro. Gerou uma certa expectativa, de certeza, de convicção da sua fé. Se é Jesus, então eu vou. E Jesus falou, ele vai duvidar de quem? Ele vai pedir para quem? Ele pediu para a pessoa certa. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabia muito bem. Então vem, Pedro. E ali por alguns segundos ele foi. Mas diante do vento, do mar agitado, a dúvida veio, o medo veio e ele afundou. Não quer dizer que está tudo acabado. Nós falhamos. É natural. O ser humano, ele falha. Nós falhamos, gente. Nós não vamos acertar 100%. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, que Ele nos levanta. Assim como levantou Pedro naquela ocasião. Mas disse para ele o que, Pedro? A tua fé é pequenininha. Não quer dizer então que diante do medo, Jesus falou assim, Pedro, você não tem fé, você não presta para mais nada. Não, Jesus falou assim, você tem fé, mas a tua fé é pequenininha. Mas vamos caminhar, vamos andar aí, que as coisas vão acontecer e você vai ver só que as maravilhas que vão surgir. E muitas coisas aconteceram mais lá para frente, na qual Pedro realmente teve a sua fé alicerçada, certo? Então, por alguns momentos ele andou, flutuou ali nas águas. Jesus disse, venha. Então a lição que nós tiramos disso, que Pedro deveria aprender, e nós também precisamos aprender, o que Jesus fala, o que Jesus diz, Ele é fiel para cumprir. Se Jesus está falando para você, filho, vai dar certo, é porque vai dar certo. Filho, atravessa o mar, porque eu estou contigo, é porque Ele está contigo. Se Ele está falando para você caminhar com certeza, é porque Ele está contigo. Ele disse, se Ele diz, Ele assina embaixo e cumpre. Se Ele falou para você que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que a porta vai se abrir, vai se abrir. Se Ele falou que vai trazer o milagre, Ele vai trazer o milagre. Ele não é mentiroso. O Senhor, Ele cumpre. O venha de Jesus era a certeza que tudo iria dar certo. Ao afundar ali, pedir socorro, Jesus não disse a Pedro, você é um covarde, Pedro, você não serve para mais nada. Pelo contrário, Ele disse, você tem fé, mas uma fé pequena. Muitas vezes a nossa fé é pequena. Eu tenho muitas vezes fé pequena. Muitas vezes eu não acredito em mim mesmo. Mas pela graça e misericórdia, através da palavra, quando a gente se alimenta da palavra, o Senhor nos fortalece para a gente prosseguir e continuar acreditando. Por isso que nós falamos numa mensagem anterior, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, e ouvir do Senhor Jesus. Nós precisamos obedecer. Ao ouvir, nós obedecemos. Se Pedro tivesse realmente obedecido, ele não iria afundar. Então, continue olhando para Jesus. Continue colocando a sua fé em Jesus. E o demais, as outras coisas, Deus vai fluir, Deus vai abençoar na tua vida. Então,
Não deixe que a dúvida tire o foco, o propósito de onde você quer chegar, porque Deus está no controle. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.